Tiago 5, versículo 16 ao 18. Vamos ler o texto? Diz assim: Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Elias era humano como nós. Ele orou fervorosamente para que não chovesse, e não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. Orou outra vez, e os céus enviaram chuva, e a terra produziu os seus frutos. Amém. Curve sua cabeça. Senhor Deus, por favor e graça, fale aos nossos corações nessa noite por meio da Tua palavra. Usa-me, ó Deus, como um vaso em Tuas mãos, e que a igreja seja abençoada por essa pregação. Em Cristo Jesus. Amém. Irmãos, semana passada a gente falou sobre os cristãos que estão tristes. O que os cristãos que estão tristes devem fazer? Tiago dá um conselho para os entristecidos na igreja. O conselho de Tiago é: aos crentes que estão tristes, orem. Então, se você está triste, o conselho da palavra do Senhor para você é: ore. Tenha uma vida de oração. A tristeza deve te conduzir à vida de oração. Tiago, ele dá um outro conselho, agora para o outro grupo de pessoas. Tiago diz assim: se você está feliz, cante louvores. É um bom conselho também de Tiago, não é? Você está feliz? Cante louvores. Está acabando os crentes que ouvem louvores em casa? Não tem mais aqueles crentes que botam louvores espirituais em casa para cantar a Deus, para louvar ao Senhor? Os idosos estão indo para a glória e o resto está perdendo esse costume de cantar em casa. É óbvio, de cantar na igreja é muito bom cantar com os irmãos, mas em casa, está feliz, demonstre a sua alegria como? Cantando. E dentro da teologia de Tiago aqui, cantar é louvar a Deus. Não é qualquer canção, não estou dizendo que é pecado você cantar uma música que não é evangélica, mas não é profana. Você pode, uma música de amor normal, não é pecado isso. Mas o que Tiago está falando aqui é de canções a Deus. Você demonstra a sua alegria, a sua felicidade louvando a Ele, cantando. Aí depois Tiago dá conselho aos cristãos que estão doentes, aqueles que estão enfermos, doença mesmo. Chame os anciãos da igreja, os presbíteros da igreja, até a sua casa, chame eles, para que eles orem por vocês, para que unjam vocês com óleo em nome do Senhor. E então a oração da fé curará o doente. Então um conselho para quem está em casa, aquele que não consegue andar. É por isso que Tiago diz, chame os presbíteros. Não consegue sair de casa, está impedido. Chame os anciãos da igreja para orar na sua casa por você. E a oração da fé curará o doente. Aí tem uma parte mais polêmica no texto de Tiago, né? E se ele cometeu pecado, será perdoado. É aí que a gente começa a ter dúvida, né? Como eu falei um pouco na semana passada, existem pessoas que adoeceram justamente porque pecaram. É consequência de pecado mesmo. Entende? Então alguns teólogos olham para esse texto aqui, já que eles chamaram os presbíteros, eles oraram, ele foi curado, e se ele tivesse cometido algum pecado, ele também seria perdoado do pecado, ou seja, sarado da doença e perdoado pelos pecados que cometeu.
Aí tem algumas divisões, né? Essa pessoa aqui ficou realmente doente por causa de alguns pecados? É bíblico afirmar que alguém pode estar enfermo por ter cometido pecado? Tem um texto na Bíblia que eu posso apresentar para vocês aqui, de vários outros textos, né? Vocês lembram de Miriam? Praticamente irmã de Moisés? Vocês lembram da rebelião de Miriam contra o homem de Deus, que era o líder de Israel? Que ela chega para Arão e diz assim, peraí, Deus só fala por meio de Moisés? Ali com uma implicância com Zípora, a esposa de Moisés também, ele também não pode falar por mim e por você? Agora imagine se esse pensamento de Miriam começa a tomar Israel. E Israel toda se volta contra o líder que Deus instituiu. A nação que Deus chamou para ser santa agora iria ficar pior do que as outras. O que aconteceu? Deus mandou todo mundo ir lá para o lugar do encontro, para a tenda do encontro. E o que aconteceu ali? Por causa do pecado de rebelião de Miriam. Isso é bíblico. A Bíblia fala que Miriam ficou leprosa. Na hora, ela ficou branca como a neve de lepra. Aí Arão vai e pede para Moisés interceder. Intercede, meu Senhor. Estou parafraseando. Moisés orou por Miriam. Aí Deus mandou Miriam ficar 7 dias fora. E depois iria voltar sã. Por causa de pecado, a rebelião dela causou aquilo com ela. A gente tem Geazi também, como eu já disse aqui, o moço de Eliseu, que mentiu, foi lá pegar o dinheiro que Eliseu não queria pegar. Foi lá pelo olho grande, não é isso? Pela avareza, pelo amor ao dinheiro, foi enganar o profeta, enganar o próprio Deus. É o amor, o dinheiro. Deus sabe o mal que um homem que ama o dinheiro pode causar. O que aconteceu? A lepra de Naamã passou para Geazi, por causa de pecado. A gente tem casos mais graves de Ananias e Zafira, que morreram por mentir ao Espírito. Caso que trouxe temor a toda a igreja. Terrível. Entende? Então alguns podem dizer, não, é possível sim que essas pessoas que estão enfermas aqui, especialmente aqui em Tiago, estavam enfermas por causa de pecado. E quando a gente lê a epístola de Tiago, por exemplo, olha o capítulo 4 de Tiago. Olha o capítulo 4, olha o que ele fala para a igreja. Ele diz assim, de onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Não vem das paixões que guerreiam dentro de vocês? Vocês cobiçam coisas e nada têm, matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e fazer guerras. Não têm porque não pedem. Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastarem seus prazeres. Olha o que Tiago chama eles, adúlteros. Vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Ou seja, adúltero aqui é o seguinte, tem Deus na igreja e ao mesmo tempo tem o mundo lá fora. Está dividido. Está traindo Deus com o mundo. Não dá para servir 2 senhores. É por isso que isso é chamado de adultério. Aquele que diz estar com Deus, está flertando com o mundo, com as paixões do mundo, com os desejos do mundo, e espiritualmente é um adúltero. Nunca traiu a esposa na vida, mas é adúltero porque trai Deus. Aí aqui você entende que existe um outro tipo de adultério, que é grave. E Tiago diz, adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo, faz-se inimigo de Deus. Ou vocês acham que é sem razão, que a Escritura diz que o Espírito que Ele fez habitar em nós tem fortes ciúmes? Mas Ele nos concede graça maior. Por isso diz a Escritura, Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Deus se opõe a quem? Aos orgulhosos. Há uma outra coisa terrível, né? Aos soberbos. Deus se opõe a eles. Aí no verso 7 ele diz, portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Aproxime-se de Deus e ele aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos. E vocês que têm a mente dividida,
purifiquem o coração, entristeçam-se, lamentem-se e chorem. Troquem o riso por lamento e a alegria por tristeza. Humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. Muitos irmãos da igreja estavam cometendo pecados, então possivelmente, a enfermidade veio por pecados, por orgulhos, por oposição a Deus. Isso serve para trazer temor a gente também. A Bíblia fala que de Deus não se zomba. A Bíblia diz o seguinte: considerem o amor e a severidade de Deus também. Isso traz temor ao nosso coração, reverência. Agora a gente tem uma outra dúvida aqui. Ou será que ele ficou doente e passou a pecar porque adoeceu? Entende? Ficou enfermo, ficou doente, o que acontece? Começa a murmurar. Começa a reclamar porque adoeceu. Começa a cometer pecados por causa da enfermidade. Aí vem a murmuração. Vem a reclamação. Coloca Deus à prova. Então, provavelmente, isso aqui é uma outra possibilidade. O que acontece? Eles estavam enfermos e se cometeram pecados por causa da enfermidade, serão perdoados. Tudo que falou, tudo que cometeu, Deus vai perdoar os pecados. Então, dentro desse contexto aqui de doença, de enfermidade dentro da igreja, cristão fica doente, crente peca também. As duas coisas acontecem entre nós. Então, Tiago aqui entra no verso 16, diz assim: Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. Vocês estão entendendo? Tiago está falando aqui provavelmente para mais pessoas na igreja que está doente, enferma. E qual é o conselho dele? Confesse os seus pecados uns aos outros. E mais o quê? Orem uns pelos outros para serem curados. Eu já vi pastores, pregadores, teólogos dizerem o seguinte: se as nossas reuniões de orações, se os nossos círculos de orações, conversas de orações, houvessem confissões de pecados, seria muito melhor. Numa reunião de oração, alguém virá e dizer assim: irmão, peço oração. Aí você imagina, vai pedir oração provavelmente pela saúde, né? Contexto de doença, está doente, ou por um filho. Diz assim: não, irmão, ora por mim. Sabe por quê? Porque eu sou rebelde com meu pai. Meu coração está inclinado à rebeldia. Ora por mim porque eu tenho entristecido o coração da minha mãe. Ora por mim porque eu não consigo viver com a minha esposa sem brigar. Ora por mim porque eu tenho pensamentos imorais. Orem por mim. Aí dizem assim, é um conselho de alguns estudiosos, né? É só uma vergonhazinha por um momento. Naquele grande dia, os pecados dos homens serão expostos. Dessa vez é só um pouco. E a gente fica assim: não vou falar não, porque deve ter só santo aqui nessa reunião de oração. Aí se eu falar isso, vai escandalizar. Mas o que acontece? O outro se identifica contigo, entende? Eita, ele está tendo esses pensamentos. Meu Deus, eu também estou. E aí? Não vou nem julgar. Não vou nem julgar. Ih, casamento está em pé de guerra e o meu também. Aí começa: irmão, o meu também. Ora por mim. Não é nem para você ficar com neurose, entende? Ora por mim, porque hoje o irmão passou por mim sem querer, eu não falei. Ora por mim, porque... Não é isso. Não é isso. São coisas pontuais, ali na hora, que você realmente precisa, entende? Confessar os pecados uns pelos outros. A falta que uma amizade cristã de verdade faz. Vocês já repararam nisso? A falta de uma amizade espiritual, madura. Para você poder caminhar e confessar os seus pecados, sem o outro cair por sua culpa. Já que ele comete esse pecado, então eu também vou cometer, porque Deus é tão com ele assim, e ele cometeu isso. Sabe que tem gente que é assim, né? Vou dar um exemplo. Billy Graham caiu nisso, então eu também vou cair. Billy Graham já até morreu, não é? Russell Shedd, que tem uma Bíblia muito boa de estudo
Se você quer estudar a Bíblia, compre a Bíblia do Shed, leia os comentários. Ah, se o Shed caiu nisso aqui, então eu caio também. Ah, meu Deus, ele caiu, acabou a minha vida. Não. A falta de uma amizade sólida, que ouve teus pecados, que te entende, que vai orar por você, que não vai contar para os outros. Quando você amadurece na fé, você edifica a igreja, sabia disso? Quando você amadurece na fé, você é uma opção de restauração para o outro. Agora, é difícil a gente confessar os nossos pecados, ter essa cultura, entende? De chegar para o outro, orar por mim por causa disso. Se você nem cumprimenta o teu irmão quando chega na igreja, quanto mais confessar pecado. Não é capaz de cumprimentar uma senhorinha no corredor da igreja, um absurdo. Não dá um abraço, não dá um aperto de mão. Passa para lá, passa para cá, não cumprimenta ninguém na igreja. E eu estou aqui pregando confissão de pecado. Se não cumprimenta, não dá bom dia, não dá boa tarde. Eu falo assim, pastor, não é crente? Não é crente, só não é educado, é mal educado. É crente, vai para o céu, mas é mal educado. Está precisando aprender, está precisando tratar as pessoas com devido respeito. Não falo com ele não, porque eu sou mulher, mulher não fala com homem. Meu irmão, vai para o islamismo, por favor. Cumprimenta, bom dia. Ele não é tarado, não. Entende? É teu irmão em Cristo. Se for tarado, a gente já detectou e vai tratar. Entendeu? Pode dar a mão, bom dia. O homem também é uma mulher, bom dia. Se for uma senhora ou um senhor ainda, piorou. Então como que eu vou pregar sobre isso aqui, se nem bom dia tem? Aí eu leio o Tiago aqui, eu estou meditando, eu leio o Tiago, confesse seus pecados uns aos outros, que vem na mente. Eu tenho que pregar primeiro o bom dia, o boa tarde, o boa noite, para depois pensar e pregar sobre confessar o pecado. Entende? Então amadurece, cresce na fé mais um pouco, para que você seja uma opção para o cansado, uma opção para aquele que caiu. Então, quando você evolui espiritualmente, você é essa opção, você é esse braço da misericórdia na igreja. A gente está precisando disso. Às vezes você não quer confessar numa reunião de oração, mas tu tem um irmão em Cristo que vai poder, mas você desconfia dele, não conhece. Mas é o que a Bíblia ensina. Aí a gente perde essa preciosidade aqui, a falta de um irmão precioso, espiritual. A falta que ele faz é muito grande. E coitado daquele que é e não tem mais ninguém, é só ele. Aí ele só ouve, e ele não tem ninguém. A expressão que alguns usam, né? São nanicos na fé. Como é que vai falar? Como é que vai confessar? Como é que vai pedir oração para uma coisa? Aí ele evoluiu e o resto não. Ficaram nanicos. Ele não tem. Então cresça um pouco mais. Cresça um pouquinho mais. O meu apelo para você hoje é: aproveite essa noite para crescer um pouquinho mais. Um pouquinho só. Aí você vem quarta-feira, cresce mais um pouquinho no estudo bíblico. Aí em casa, no seu devocional, cresce mais um pouquinho. Primeiro olha para os seus pecados, vê que você é um grande pecador também. Evolua um pouco mais, para a gente ter essa preciosidade aqui, né? Confessem seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. Se a palavra está dizendo isso, é porque acontece. Parece que tem curas que vêm aqui pela confissão e pela oração, gente. Que de fato veio por causa de pecados. Você confessa, você pede oração, um ora pelo outro e a cura vem. É o que a palavra de Deus está ensinando aqui. Aí Tiago, ele quer mostrar o poder da oração. O poder da oração. Antes de entrar nessa parte, mais uma vez. Por favor, considere o seu irmão em Cristo.
Não finge que não está vendo, não, por favor. Cumprimenta ele. Cumprimenta. Não foi uma vez só, não. Foram várias vezes em que eu apenas dei um abraço numa pessoa e a lágrima caiu. Não foi uma vez só, não. E comigo também, eu mesmo já recebi abraço que me fez bem também. Entendeu? Eu mesmo recebi abraço que já me fez bem. Isso é bom. Então, mais uma vez, cresce um pouquinho mais, para a glória de Deus, irmãos. É para a glória de Deus. Vamos para outra etapa. Verso 16. 16 eu já falei. Parte B do 16, né? Lá embaixo. A oração de um justo é poderosa e eficaz. A oração de um justo é o quê? Poderosa e eficaz. Tiago está querendo mostrar o poder da oração. Ler isso aqui é incrível. Porque parece que ele está falando de super-homem, né? A oração de um justo. Aí fala assim, mas pastor, eu estou longe de ser o justo. Não é isso? Como, pastor? Eu estou longe de ser esse cara. Eu estou longe de ser essa mulher. Depois que ele fala isso, para amansar e equilibrar um pouco mais, olha o que ele diz no verso 17. Elias era humano como nós. Ele orou fervorosamente para que não chovesse, e não choveu sobre a terra. Durante 3 anos e meio. Orou outra vez e os céus enviaram chuva, e a terra produziu os seus frutos. Aí ele fala de justo, tu toma um susto, né? Meu Deus, então a minha oração não é eficaz. Porque eu não sou justo. Vamos ver se ele vai melhorar. Aí ele vai e fala assim, Elias orou, e tu fala, meu Deus, aí piorou para o meu lado. Elias! Só que ele vem te contar uma coisa. Gente, Tiago, não é qualquer crente, não. Sabia que na história da igreja apelidaram o Tiago de joelho de camelo? Vocês sabiam disso? Dizem que ele orava tanto que no joelho dele criaram cascas. Ele tinha uma vida de oração tão intensa, Tiago, é por isso que ele fala de oração. Ele tinha uma oração tão intensa que na história dizem que o joelho dele foi criando cascas, como o de um camelo. Entende? Ele era irmão de Jesus. Então ele olhava para Elias, ele era um homem maduro, viu Jesus de perto, ouviu o evangelho, caminhou com os apóstolos, era uma das colunas da igreja. Então ele olha para Elias, ele lê Elias ali, ele não vê um super-homem, não. Ele olha para Elias e tem a ousadia de dizer nesse texto, Elias era humano como nós. Elias era homem sujeito às mesmas paixões que você e eu. Aí o pobre Elias orou e Deus ouviu. E que oração foi essa? Acabe estava pecando contra Deus. Ele foi um dos piores reis de Israel. Foi pior do que todos os reis que antecederam ele. Profanou os altares do Senhor. Começou a adorar espíritos malignos em Israel. Casou com uma bruxa. É a minha maneira particular de me referir a Jezabel, tá? Ah, mas ela não era bruxa, não. É a minha maneira de me referir a Jezabel. Casou com uma bruxa. Acabou com Israel. Aí vem Elias e orou para que não chovesse. Pediu a Deus e não choveu. Era uma resposta. Ele está adorando aí a Baal, Deus do clima, Deus do não sei o quê. Quem manda no clima é o meu Deus. Cadê que os outros deuses faziam chover? E Elias disse, só vai voltar a chover segundo a minha palavra. Não adianta vir sacerdote, servos de outros deuses. Não adianta vir que não vai chover. Pode invocar todos os deuses que vocês quiserem. Não vai chover. Só vai chover quando eu falar. Aí tu olha assim, caraca, é segundo a palavra de Elias. Aí depois tu vê quando choveu, Elias foi lá orar pedindo a Deus, Senhor, vai chover. Botou uma bronca lá, mas por trás disso ele botou a cara no pó, porque ele sabia que ele mesmo não é nada. Ele mesmo não é nada.
Eu ouvi um estudioso falando sobre o Antigo Testamento, da classe que o Antigo Testamento foi elaborado, não é? A forma como ele humilha os espíritos malignos, os outros deuses, é uma forma elegante. Eu vi os estudiosos falarem sobre isso, né? Não. Quem criou tudo foi Deus. Deus criou tudo. Não foram vários e vários deuses que tem por aí. Negativo. Os ídolos, quem serve os ídolos são como eles. Os ídolos não ouvem e não falam. Aí vocês, idólatras, são iguais a ele. A gente não, a gente adora o Deus verdadeiro, o único Deus verdadeiro. É uma forma de classe, de mostrar que só existe um Deus verdadeiro. E contra aqueles que não creem em Deus, aí eu ouvi o estudioso dizer, de forma elegante, a Bíblia diz assim, diz o burro em seu coração, Deus não existe. Não é elegante isso? Vai criticar os idólatras e com aqueles que dizem no coração que Deus não existe, a Bíblia diz assim, diz o tolo em seu coração, Deus não existe. É uma forma elegante de chamar os ateus de tolos, de burros, de ignorantes. Só que é uma forma elegante de falar isso. É tolo. Entende? É tolo. Então a gente vê isso em Elias. Em Elias. A forma como realmente parou de chover. Aí depois ele foi lá orar para voltar. Orou, mandou o moço dele olhar, e aí? Tá vendo chuva? Tem nada. Nem nuvem, nem nada. O que Elias fez? Elias fez? Voltou. Aí foi para o moço, e aí? Nada. Aí ele foi e parou? Não. Voltou. Por quantas vezes Elias fez isso? 7. Aí o moço voltou, ó. É até estranho pregar sobre isso, né? Tem uma música que cantou, a Bessa falou, cantou direto sobre isso, perdeu até a essência do... né? Aí o moço diz para ele assim, ó, tem uma nuvem lá do tamanho da mão de um homem. Aí Elias falou, manda Acabe se apressar, senão ele nem chegar lá ele chega, porque vai vir chuva aí. A Bíblia fala que o céu ficou escuro de nuvem. E caiu uma tempestade, uma chuva tão forte em Israel. É por isso que Tiago diz aqui, que Elias orou fervorosamente. Não é aquele que desiste na primeira oração, na segunda oração, na terceira oração, não. Lembra da mulher cananeia que queria ver a filha dela curada e liberta do espírito maligno que atormentava a filha? Lembra? Que ela foi até Jesus, mulher, eu vim para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Aí aquela mulher fez. Ela continuou, assim, não é justo tirar o pão dos filhos e lançar os cachorrinhos. O que aquela mulher falou? Mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. Jesus disse, ó, a sua filha está liberta. A sua fé é grande, a sua filha está liberta. É como eu já preguei para vocês aqui várias vezes, e eu gosto dessa frase, de um pregador chamado Joel Bick, é um dos melhores que tem. Aí o Joel Bick pregando, quando eu falo para vocês assim, preste atenção no sermão, que às vezes é uma frase que você pega, que fica na tua vida para sempre, sabia? Aí o Joel Bick pregando um sermão de 1 hora, aí ele pregando sobre essa mulher, aí ele falou o seguinte, dela insistir com Jesus ali pela filha, não desistir, e ela conseguiu aquilo ali, o milagre dela. Aí o Joel Bick lançou a frase, a fé nunca volta para casa. Ela não ia embora sem a libertação da filha dela. Ela estava determinada a ficar com Jesus ali até a cura vir. É por isso que Elias aqui orava fervorosamente. Vai chover em Israel. E clamou a Deus. Olha o que Deus fez. A oração é poderosa. Tiago está incentivando a igreja. Ore. Não perca a prática da oração. Ore. Existem homens de Deus que dão um conselho assim. Comece a orar por coisas pontuais. E você vai ver Deus respondendo a sua oração. Isso serve para aumentar a sua fé. Entende? Coisa que parece que você não vai resolver e você ora. Pega uma coisa pontual. Algo que realmente seja honesto orar. Entendeu? Ora por aquilo. Ora por aquilo. E você vê acontecer. O que isso faz? Faz a sua fé crescer. Não é? Ela cresce. Aí amanhã, outra coisa no futuro. Se Deus fez daquela vez, Ele faz agora. Isso é confiança em Deus. Orar fervorosamente. Não desistir na primeira vez, não desistir na segunda. Mas lembra do conselho de Tiago. Vocês pedem e não recebem por quê? Pedem mal. Também não adianta orar fervorosamente por uma coisa totalmente errada.
É necessário conhecer isso aqui. Orar por coisas benéficas. Não é difícil saber, Deus. Gente, a vontade de Deus não. Não é algo mirabolante. Você quer ver uma coisa? Que muito estudioso diz também, particularmente, se eu não me engano, Dr. Martin Lloyd Jones diz o seguinte, no livro dele, O Sermão da Montanha, quando ele fala, pede e receberás. Jesus não fala sobre isso? Bata e a porta vai se abrir, não é? O que ele estava ensinando antes? Isso aqui é incrível, né? O que ele estava ensinando antes? Bem-aventurados os pobres em espírito, porque verão a Deus. Bem-aventurados os puros de coração, não é isso? Aí depois Jesus fala, peça e você vai receber. O que isso significa? Peça as bem-aventuranças. Entende? Senhor, que eu seja mais puro de coração, que eu seja mais pobre em espírito. Senhor, me dá o teu espírito, que está no texto também. Me encha do teu espírito. São coisas que estão na Bíblia. Ore por essas coisas também, que são pérolas para a sua alma. Clame por isso. Então, Tiago, ele incentiva a igreja. Ore, não pare de orar. Tem um texto aqui, que é Lucas, no capítulo 1, no verso 8, de algo que aconteceu de repente. Eu estava meditando nesse texto aqui de Lucas, o pai de João Batista, Zacarias. Ele rouba a cena aqui. Olha o que diz aqui, no capítulo 1. Capítulo 1, verso 8. Lucas, capítulo 1, verso 8. Na minha Bíblia aqui, eu grifei várias partes aqui desse texto. Presta atenção, diz assim. Certa vez, estando de serviço, o seu grupo, Zacarias, estava servindo como sacerdote diante de Deus. Olha para mim, o pai de João Batista, Zacarias, era sacerdote. Ele estava fazendo um serviço comum, que ele já fazia sempre. Presta atenção nisso. Ele estava fazendo algo comum, que ele sempre fazia. Presta atenção. Verso 9. Ele foi escolhido por sorteio, de acordo com o costume do sacerdócio, para entrar no santuário do Senhor e oferecer incenso. Chegando a hora de oferecer incenso, o povo todo estava orando do lado de fora. Presta atenção. Zacarias do lado de dentro e o povo todo orando do lado de fora. Era uma prática. Verso 11. Olha isso, gente. Olha para mim de novo. Vou repetir. Fazendo coisa que sempre fazia. Tudo natural. Entendeu? Tudo natural. Ele fazendo o serviço dele. Olha o que acontece. Do nada. Verso 11. Então, um anjo do Senhor apareceu a Zacarias. Saiu do normal. Saiu do costumeiro. Do costume aqui. Totalmente fora do normal. Então, o anjo do Senhor apareceu a Zacarias, à direita do altar do incenso. Quando Zacarias o viu, perturbou-se e foi dominado pelo medo. Mas o anjo lhe disse, não tenha medo, Zacarias. Olha agora, sua oração foi ouvida. Sabe qual era a oração dele? Ele era velho, a esposa era velha e não tinha filhos. E ele orava e a velhice chegava. Então o anjo veio e disse, não tenha medo, a sua oração foi ouvida. E eu deixo eu dizer uma coisa. Não é normal aparecer anjo não, tá? Para sua oração ser ouvida, não precisa vir anjo te anunciar isso. Isso aqui foi algo eventual. Ele orou tanto, olha só, não tinha filho, estava velho, e o filho dele foi o maior profeta até então, João Batista. Ele não esperava por isso, gente. A oração dele foi ouvida e Deus o presenteou com um grande homem. Um homem de Deus. Não esperava por isso. E é bonito quando o anjo diz, a sua oração foi
ouvida. Sabe um outro texto que é muito importante? Eu não vou ler para vocês aqui, mas eu sei que muitos conhecem. Vocês lembram quando Pedro foi preso? É um texto que me inspira, principalmente quando eu estou na igreja. Eu chego na igreja, toco os louvores, eu tento ficar em espírito ali, refletindo em muitas coisas que eu li na Bíblia, em muitas cenas da Bíblia. Essa cena de Pedro estando na cadeia é uma das cenas que ficaram na minha mente. E quando eu estou num culto como esse, os louvores, eu vejo a igreja cantando, eu lembro daquilo. Porque a Bíblia diz assim, enquanto Pedro estava preso, a igreja estava reunida orando por ele. Entende? Pedro preso, e a igreja reunida orando por ele, até que um anjo o libertou da prisão. Eu fico pensando, gente, tem algo de especial na igreja. Tem algo de especial. É por isso que quando eu estou no meio de vocês, os louvores estão sendo cantados, eu falo assim, tem algo especial aqui. Não é uma mera reunião. É necessário a gente entender isso para mudar até mesmo a nossa visão de culto. Não é apenas um encontro. Aqui na igreja, graças a Deus, não tem isso, mas tem igreja que ficou tão grande, tão charmosa, que as pessoas vão para mostrar a beleza, para mostrar a roupa, para mostrar a bolsa. Isso é verdade. Ficou encontros. É mais do que isso. E eu vejo a igreja orando, Pedro preso e o anjo indo lá, pela intercessão da igreja. Fala, não tem algo anormal aqui. Peraí, a oração chega a Deus, Deus ouve, Deus manda um anjo, um ser celestial ir lá para realizar o pedido da igreja. Solte Pedro. Cuide de Pedro. Que isso fique cravado na sua mente. Tem algo de especial aqui. É por isso que quando você estiver aqui, preste atenção. Foca. É um tempo curto. Quando os louvores estiverem cantando, lembra. Deus está aqui. Esse povo é o povo de Deus. Deus está ouvindo os louvores. Deus está ouvindo as orações. Deus está falando. É o poder da igreja. E esses textos aqui, todos esses textos que falam, orem, orem, orem. Será que todos esses textos aqui servem para enganar vocês? Deixa eles orar, eles orarem, não acontece mesmo? Então, vocês acham que é para isso mesmo? Ou será que há poder na oração? Que de fato a oração de um crente é eficaz? Tem poder? Isso é importante para a gente, meus irmãos. Ele apresenta algo grande aqui. Ele usa um exemplo grande. Elias, lá no Antigo Testamento, orou, parou de chover. Ele orou novamente e voltou a chuva. Era um homem como a gente. Você quer ver? E aqui eu já estou encerrando a mensagem porque ainda tem a ceia. Você quer ver? Depois dele fazer tantas coisas grandes, vocês sabem já dessa história. Quando Jezabel o ameaçou, a Bíblia fala, e Elias teve medo e fugiu. Hoje mesmo eu estava na casa de um irmão em Cristo e a gente estava conversando sobre isso. Ele falou, como pode Elias, né? Aí vai e deita embaixo de uma árvore e não quer mais levantar. Esgotado, desanimado, deprimido, pedindo a morte. Elias. Como a gente, carne e osso. Fraco. Deus foi lá, tratou Elias. Então, meus irmãos, não se esqueçam dessas coisas. Ouse orar. Algo que eu já disse para vocês aqui. A vida de oração de um crente não é uma vida impossível. Ela é possível.
Se você não tem uma vida de oração, comece hoje. Como um homem de Deus diz, marque um horário e esteja lá. Marque um horário com Deus para orar, no quarto, em qualquer lugar, e esteja, apareça, dobre o joelho, simplesmente ore e deixe com Deus. Ore para Deus falar grandemente aqui conosco. Ore para que irmãos aqui sejam cheios do Espírito Santo. Ore para que irmãos sejam curados. Orem pelo bairro, ore por todos. Orem. O nosso Deus ouve as nossas orações. Eu termino esse texto dizendo: vocês estão nas minhas orações. Vocês estão nas minhas orações. Eu espero estar nas orações de vocês. Porque eu lembro que lá na carta aos Efésios, Paulo diz que ora pela igreja várias vezes no texto, mas lá no finalzinho, no capítulo 6, ele diz assim: orem por mim, para que eu pregue a palavra com coragem. Então Paulo se coloca para que a oração da igreja o sustente como se fosse um neném. Eu oro por vocês e vocês oram por mim, porque eu creio que Deus ouve a oração de vocês. Amém? Que Deus te abençoe, que você saia daqui melhor, cresça um pouco mais, ore um pouco mais, louve um pouco mais e seja edificado. Curva sua cabeça, a gente vai orar e vai cear. Senhor Deus, estamos aqui em oração, Senhor, sabendo que o Senhor nos ouve. Senhor, cuide de nós, cuide da igreja. Nesse momento, ó Deus, nós vamos cear, Senhor. Eu peço que as tuas misericórdias estejam sobre nós. Que o teu amor leal, Senhor Deus, esteja sobre nós. Que os nossos pecados sejam perdoados, ó Deus. E que a gente venha dar glória a Cristo nesse momento, que é o nosso Senhor. Eu oro também por aquela pessoa que entrou aqui, Senhor Deus, e não tem Cristo no coração. Que ele possa entender, ó Deus, que a oração só pode chegar a Ti por meio de Cristo, Senhor. Que Cristo é essencial para as nossas vidas. Senhor, aquele crente que entrou aqui desanimado e talvez tenha orado há muito tempo e não tenha visto nada. Senhor Deus, que essa mensagem possa ter falado ao coração dele, porque Elias não parou. Ele orou fervorosamente, Senhor. Então nos impulsione, ó Deus, a orar um pouco mais, Senhor, a não desistir e a perseverar, Senhor. Nesse momento eu peço a Tua bênção sobre a igreja, que o Teu Espírito esteja sobre nós, em nome do nosso Senhor e do nosso Salvador, Jesus Cristo. Amém.